família doriana não existe espaço para um aborto, porque toda gestação ela é bem-vinda, ela vai ser, vai unir todo mundo. É uma situação que agrava ainda mais o sofrimento de alguém que já tem essa dor de levar a cabo uma gravidez decorrente de estupro. Então, parece a crueldade em cima da crueldade. Olá, eu sou Camila Inácio e você está no Pod Plurais, um podcast que é um catalisador de temas e mentes plurais que merecem ser levados a outros patamares. Se você esteve no Brasil nas últimas semanas, se você acompanhou as notícias, acessou qualquer rede social ou saiu minimamente aí da sua bolha, você acompanhou os debates calorosos sobre a PL 1904. E é sobre ela que a gente vai falar hoje em uma conversa cheia de respeito, cheia de construção e cheia de inteligência. Vamos juntos? Como eu sempre faço em todos os episódios, eu vou tomar um minutinho para dar 2 recados aqui antes da gente abrir a mesa. O primeiro é agradecer a Ben & Jerry's. Quem acompanha o Pod há um tempinho já sabe que a Ben & Jerry's é a nossa parceira, que encheu o estúdio aqui de sabor, encheu de ativismo, encheu de muita euforia, que é uma euforia a cada potinho. Ben & Jerry's, muito obrigada. Tô super feliz em ter vocês aqui com a gente em mais um episódio. O segundo é falar, se vocês ainda não seguem o canal, já clica aqui embaixo, se inscreve, compartilha, salva esse conteúdo, porque como eu disse, são conteúdos que merecem ser levados a outros patamares. Guarda aí na sua galeria e acessa sempre que você precisar. Os nossos conteúdos estão sempre orgânicos e vivos. Tenho certeza que daqui a um tempinho vocês podem revisitar e vocês vão continuar aprendendo ou acessando algum conteúdo diferente. Agora sim, eu vou fazer a minha audiodescrição e abrir a mesa, porque a convidada de hoje promete, gente. Eu tô sentada aqui à frente do microfone, bastante característico de podcast, como eu sempre digo. Eu sou uma mulher negra. Hoje mudei os cabelos novamente, estou com tranças bem compridas, ombre hair, que tem a metade loira, metade dos ombros para baixo são bem loiros e para cima é um castanho escuro, mais ou menos. Tô assim, mais uma vez, com meu óculos de armação dourada bem grande, meu batom vermelho. Hoje eu uso uma blusa, tá frio aqui em São Paulo, então hoje eu uso uma blusa de manga comprida com uma gola rosa, bem chamativa. Estou sentada aqui de calça branca em frente à minha convidada, a doutora Priscila Beltrame. Muito obrigada por estar com a gente, eu tô me sentindo honrada. Gente, a conversa de hoje vai ser incrível. Obrigada por ter aceito o nosso convite, doutora. Eu que agradeço, Camila. É um prazer estar aqui no Pod Plurais, ser essa referência que vocês estão construindo de conversas importantes, relevantes para a nossa sociedade, para a gente, como você falou, abrir a mente e trazer a discussão para outros patamares e para outros ambientes. É muito bom estar aqui com vocês nesse estúdio maravilhoso. Parabéns. Ai, que bom. Obrigada. Priscila, eu vou pedir para, antes de tudo, você se apresentar para os nossos ouvintes. Quem é você dentro e fora do LinkedIn? Eu gosto de colocar dessa forma, porque a gente sempre fala o nosso lugar profissional sem deixar de lado o nosso lugar pessoal, que é também muito importante, né? Meu nome é Priscila Kemi Beltrame. Eu sou advogada, sou mestre em Direitos Humanos e doutora em Direito Penal. Trabalho na área de compliance, SG, diversidade também. Estou como vice-presidente da Comissão de Direitos Humanos da OAB, onde a gente tem bastante contato com toda a realidade da nossa sociedade, todas as dificuldades que a gente tem enfrentado para os direitos humanos. Fora disso, né, eu tenho 2 filhos adolescentes, que eu cuido no tempo que eu consigo e acho que como cidadã, eu sou uma cidadã que eu me vejo muito comprometida com as causas sociais, mas que traz um sofrimento, né? Quanto mais a gente se abre, mais a gente acaba absorvendo um pouco das dificuldades do nosso país, da nossa sociedade tão desigual. Uhum. Eu estava num evento hoje, Camila, e a gente estava se falando que o Brasil está entre os Z10. Z10 são os 10 maiores países com desigualdade social. A gente é o país que está entre os G10 das maiores economias e entre a maior desigualdade. É o único país que está nessas duas pontas. Então é onde a gente mais sofre a desigualdade na nossa sociedade.
Eu vou fazer minha audiodescrição também. Eu sou uma mulher branca, de cabelo castanho no ombro, tenho ascendência japonesa, então a minha família do lado da minha mãe é japonesa, então eu sou uma mistura. Tô com um casaco azul claro e uma blusa mostarda por dentro. Boa. É uma leitura muito específica e muito densa do que a gente vai falar hoje, né? A gente conversar sobre aborto é um tema que, aliás, gente, antes de tudo, já peço perdão, quando a gente traz esses temas aqui no Pod, a gente fala palavras que podem causar desconforto, podem gerar alguma emoção diferente, mas que ao mesmo tempo que eu entendo essas emoções, porque eu também as sinto, eu vejo que é importante a gente falar e dar nome certo às coisas, porque senão a gente não traz com clareza. A gente sempre trata com um certo abafamento que faz com que os assuntos continuem ali, sempre na segunda página, né? Sempre não tão evidentes para uma boa parte da população. Então, perdoem-me, a gente vai falar sim termos que são pesados, como aborto. E é isso, né? Posso interromper, Camila? Claro. Esqueci de falar um dado importante sobre a minha trajetória. Faz uns 15 anos eu faço parte de uma rede, um coletivo latino-americano e do Caribe de defesa dos direitos da mulher. E foi essa atuação, por meio desse coletivo, que me trouxe a projeção para estar na Comissão de Direitos Humanos da OAB. Então, por isso que eu aceitei de pronto o convite, porque eu falei, fala da minha história e do tema que me é muito caro e que eu gostaria muito de trazer isso para a sua audiência no contexto da discussão do PL que a gente estava comentando. É incrível, Cladem faz um trabalho incrível. Eu confesso que depois que cheguei a você, nas buscas para quem trazer aqui, qual a pessoa, eu falo dessa forma, mas para qual autoridade eu trazer aqui, porque quem senta aqui para mim é uma autoridade no assunto que eu resolvi falar. Eu acessei o Cladem e falei, puxa, que bom que eu me conectei com você. A gente vai falar sobre a importância desse órgão durante a nossa conversa. Que bom, que bom. Então, bom, voltando já... Colocamos os termos aqui, já nos apresentamos, colocamos a importância da gente dar os nomes certos às coisas, já pedimos licença para esses termos que nem sempre são muito agradáveis ou presentes nas nossas conversas, né? Mas vamos lá, confiando que estamos todos unidos nessa discussão. Priscila, eu queria pedir para você abrir a nossa conversa, falando para quem está nos ouvindo, como funciona a lei do aborto hoje versus o que a PL propõe? Porque para a gente entender o que está sendo proposto de mudança. Tá. É importante falar que o aborto ele é tratado hoje em dia pelo Código Penal como uma excludente de punibilidade quando ocorre em 3 situações, né? Os abortos que são decorrentes de estupro, que trazem risco à vida da mãe, né? Uma gravidez de risco de vida para a mãe. E o aborto, quando o feto não tem viabilidade fora do útero, né? Que é o caso da anencefalia, a legislação permite que se proceda na interrupção voluntária da gravidez. Nesses casos, já existe uma presunção de ilicitude na interrupção voluntária da gravidez. Acontece que, por uma má interpretação, uma situação bastante discutível, as crianças não estavam conseguindo realizar a interrupção num prazo reduzido, num prazo muito rápido. E isso é um traço de desigualdade econômica, como a gente conversou no começo. Quanto mais humilde é a família, quanto menos recurso, mais demora. Mais demora. Imagina, e quando eu soube disso, para mim eu imaginava o sofrimento daquela criança por gerar uma vida por mais tempo. Quanto mais tempo, muito mais pesada a gravidez. É mais pesado. E aí, quando não se conseguia a decisão, eventualmente se pedia no judiciário, quando não deveria se precisar, porque às vezes o Conselho Federal de Medicina muda a orientação e isso acaba prejudicando a celeridade do processo, acabava-se realizando essa interrupção tardiamente. E para interromper essa interrupção tardia é que se previu esse PL chamado PL do estupro, criminalizando as pessoas que fossem realizar a interrupção depois das 22 semanas. Então, é uma situação que
agrava ainda mais o sofrimento de alguém que já tem essa dor de levar a cabo uma gravidez decorrente de estupro. Então, parece a crueldade em cima da crueldade. É isso, né, doutora? Pode ficar pior. Pior do que está, não fica assim. Então já é um absurdo a maneira que o aborto é tratado no Brasil. As mulheres não terem direito sobre os próprios corpos já é um absurdo. Essa proposta de penalização dessas meninas, falo das meninas porque é o grande número, eu não estou falando que são exclusivamente, que é exclusivamente dedicada a esse recorte, mas sim porque elas são a grande maioria estatística de quando a gente fala sobre esse problema da nossa sociedade, mas também piora quando a gente fala da pena para essas meninas ser maior do que a pena para o estuprador. Existe lógica? Existe, porque assim, o que eu vejo é que existe um problema, prestamos atenção que existe um problema, então queremos resolver o problema criando outro, ao invés de criar uma solução para essa desigualdade de acesso. A gente vê que existe um fetiche penal de criar penas completamente sem congruência com outras crimes de maior gravidade até. E essa tentativa como se o aumento de pena reduzisse ou eliminasse o problema, não existe essa causa e efeito. Eu aumento a pena, o problema deixa de existir. Em termos de saúde, de direitos sexuais e reprodutivos, o que deve ser analisado é qual o contexto que a gente está, qual a situação social, familiar do nosso país, e combater a gravidez infantil, que era uma pauta, uma campanha do CLADEM. Há 5 anos atrás, a gente levantou os casos de gravidez infantil na América Latina inteira. O Brasil é o país com o maior número de gravidez infantis, que são as gravidezes de 10 a 15 anos. E ao invés de existir uma campanha de saúde pública para eliminar o problema do estupro, que é intrafamiliar, né, na maioria das vezes, o legislativo acha uma solução que como se isso fosse impedir o que já acontece, e o principal outro elemento também, que é a subnotificação. As gravidezes duram tanto tempo justamente porque as famílias demoram para notificar, demoram para tomar uma medida contra essa gravidez indesejada. Eu acho que é o que a gente conversava antes, Camila, a pauta do moralismo, a pauta dos costumes, ela não deve incidir sobre a saúde da mulher, sobre a saúde e os direitos sexuais e reprodutivos das pessoas, porque isso é de uma relevância, né, de um impacto na vida individual da pessoa que vai gerar o filho, né? Eu acho que trazer esse clamor como uma causa social, tirar o foco que é a saúde e o bem-estar da criança. Então, eu sou muito crítica, eu acho que as pautas conservadoras, elas têm direito numa democracia de serem discutidas, de serem debatidas, e projetos de lei, eu acho que as pessoas têm direito pela garantia constitucional da liberdade de expressão, mas quando a gente envolve saúde e direitos sexuais e reprodutivos, eu acho que a gente tem um limite bastante claro que já está abrangido na nossa Constituição e na consolidação formal dos direitos humanos na nossa sociedade. Eu acho que concordo, é um tema muito difícil de se discutir. O aborto no Brasil sempre foi um tabu, assim como muitos assuntos que ferem a moral e o bom costume da família brasileira, não é? Que somos todos famílias Doriana. É muito difícil a gente trazer à tona, e são assuntos que são escondidos, são velados. E bom, a gente sabe que as últimas estatísticas são quase 800 mil mulheres que abortam clandestinamente por ano no Brasil. São 7 a cada 10 mulheres. Então é muita mulher. Quando a gente fala, vou trazer aqui um pouco de contexto, quando a gente fala da desigualdade de acesso, gente, a gente está falando que para uma mulher de um determinado nível social, de um determinado poder aquisitivo, tem uma gravidez indesejada, ela tem acesso financeiro para fazer o procedimento abortivo. Enquanto
Só que não são essas as mulheres, maioria da população, e não são essas mulheres, maioria das vítimas de estupro no Brasil, que são a grande causa de abortos indesejáveis. E ainda se fossem, gente, a gente não está falando de quem merece mais ou quem merece menos, a gente está falando de uma injustiça perante um recorte da população. Isso tem muito a ver, assim, ouvindo a sua construção, para mim ficou muito clara esse desenho na minha cabeça. Então, assim, a gente tem um perfil de pessoas determinando que a criminalização de uma ação onde a vítima é penalizada pela ação do mesmo perfil de pessoas que determina que é um crime. Então, assim, na verdade, a culpabilização é da mulher, que não percebeu que suas filhas estavam gestantes, e se as filhas falam, elas também são criminalizadas. Então, é uma lei que provoca ainda mais o silenciamento, ao invés de estar cada vez mais distante da causa, até repetindo o que você já trouxe aqui. Por que é tão difícil? Onde está esse gargalo? Por que é há tanto tempo algo que várias vezes a gente discute? Eu me lembro de, sei lá, quando eu era pequena, assim, capa de revista falando sobre, sei lá, aborto. Uma vez, muitos anos atrás, décadas, teve uma capa da Veja que estava tratando sobre aborto e tinham várias fotos de personalidades brasileiras falando, eu já abortei. E aquilo foi, eu me lembro disso, aquilo foi um assunto estrondoso, porque, gente, como essas mulheres tiveram coragem de... E tá vendo, isso fazem décadas. E hoje a gente volta no mesmo assunto com o mesmo espanto. Por que é tão difícil a gente desenvolver a consciência em alguns termos? Outros termos a gente já consegue, né? Falar naturalmente. Agora, nesses termos que ferem a moral, por que é tão difícil? É porque eu acho que a gente tá muito presa ao modelo patriarcal, modelo de homem provedor, mulher do lar. Então, na família Doriana não existe espaço para um aborto, porque toda gestação ela é bem-vinda, ela vai ser... vai unir todo mundo, todas as pessoas vão trazer um monte de presentes e tudo vai ser maravilhoso, sabe? Parece que a gente está ainda preso no modelo muito, muito ultrapassado, antes de liberação sexual das mulheres, antes de pílula anticoncepcional, assim, quanto já se passou e a gente ainda está aprisionado. Eu tenho uma amiga, assim, muito, muito racional, que ela fala que ela não engravida porque ela fala a sociedade não está preparada para a divisão igualitária das tarefas de cuidado. Não mesmo. Porque enquanto for sempre a mulher, ela que vai carregar todos os estereótipos do cuidado. Se a criança está com febre, a culpa é da mãe. Se a criança está não escova os dentes, se ela está com maus hábitos, é sempre a mãe a responsável por esse cuidado, por essa boa educação e pelas virtudes, né? A gente fala assim, a mulher é a pessoa que responde pelas virtudes de uma família. Isso é muito pesado. E isso, gente, é um negócio que eu já falei aqui várias vezes aqui no Pod. É a gente nascer no lugar que nos foi... papel. Eu nascer num lugar onde a gente foi colocado sem querer, né? Esses dias eu estava numa conversa e tava isso. A gente falando sobre essa diferença, né? Eu também tenho um filho, você mencionou, você tem filhos adolescentes, eu tenho também, uma de 18 e uma de 12. E a gente estava conversando sobre isso, né? O quanto é diferente quando os pais falam, os homens na rodinha masculina falam, meu filho tá namorando, não é só... Tá namorando, tá pegando mesmo. E quando as mulheres falam, minha filha tá namorando e... É um problema. Nossa, mas já... mas já tá namorando, mas nossa, mas... Um é um orgulho, a outra é uma vergonha. E isso é puramente patriarcal, né? Doutor, eu quero amarrar com o que a gente conversou aqui no começo, que é sobre a lei como ela é hoje. Eu queria entender em que momento que o Estado é dono da vida de uma pessoa. Então, uma mulher que hoje, uma mãe que hoje
tá ali com seus filhos, para ela perder a guarda dos seus filhos para o Estado, é um caso muito específico. É um caso muito, assim, que, assim, elimina todas as chances ali. Precisa ser muito bem provado que aquela mãe não é capaz de seguir responsável por aquela criança. Até que o Estado diga, vou tirá-la de você. Mas isso a criança já nasceu. Isso a criança já se tornou uma estatística nacional. Isso a criança já foi colocada dentro de uma situação, muitas vezes de abuso, muitas vezes de fome, muitas vezes de doença, até que o Estado a retire. E nessa discussão que a gente está tendo hoje, o Estado prefere, não sei se prefere é a palavra mais correta, mas o que eu estou querendo dizer é, na situação que a gente está discutindo hoje, o Estado corrobora para que esse sistema se retroalimente. Então, se a mãe diz, ou no caso, o responsável pela pessoa gestante, fala, ela tem 12 anos, ela não tem condição de ter um filho. Ou então, ainda que tenha, não tem condição financeira de arcar com mais um. Ou então, por uma série de coisas que viabilizariam a opção de abortar, o Estado tira essa decisão da mão da mãe e retorna esse corpo, essa vida para um sistema onde ele vai ter que agir mais para frente. Queria te ouvir um pouco sobre essa lógica que para mim não faz o menor sentido. Parece completamente kafkaniano, né? Assim, uma lógica que é feita para aumentar o sofrimento da mulher ao longo e das vidas das crianças que se submetem a uma situação que não é favorável ao crescimento dela, né? Educação. Eu acho que o Estado só deveria se manifestar para garantir o direito da mulher se ela optar por interromper a gravidez. Acho que o Estado só deveria servir para isso, para garantir esse direito. E estão cada vez menos acessíveis, esses serviços. Os serviços de aborto legal estão reduzindo. As pessoas estão com muita dificuldade em fazer esse procedimento de forma segura, o que aumenta a insegurança das mulheres que têm direito à interrupção. Mas eu acho que assim, essa discussão, né, desse PL trouxe para a gente não só ver quão absurda é a argumentação a favor de um PL que criminaliza a interrupção a partir das 22 semanas, mas também como a gente está muito limitado, como a gente está ainda muito sem oferecer uma opção segura para o exercício de um direito da mulher em não desejar chegar a termo com uma gravidez que não é querida, né? Acho que quem tem filho, como você, a gente sabe que uma gravidez ela é muito cheia de responsabilidades e tem que estar dentro de um projeto, de preferência dentro de um projeto familiar. Não é plausível a gente, sabendo que essa pode ser uma decisão que a mulher tome, que ela não consiga levar isso adiante, o exercício dessa liberdade de escolha de levar a termo uma gravidez. Uma vez eu recebi uma cineasta francesa que ela veio para o Brasil filmar o tema do aborto, entrevistas e cobrir alguns casos, porque ela morava na França e ela descobriu que no Brasil não se permitia o aborto. Então, para eles era uma coisa assim... É um choque. E eles se colocam no lugar de uma mulher aqui do Brasil que não tem essa liberdade, que não tem essa possibilidade de interromper. E isso é igual para a gente, né? Você pergunta por que a gente ainda não saiu dessa limitação que é absurda, e para eles é difícil, eles não conseguem sequer imaginar uma sociedade desenvolvida, uma sociedade plural, democrática, que não consiga conviver com a possibilidade do aborto. Então, eu achei super interessante essa mudança, essa perspectiva de quem vive com essa garantia dentro do seu regime jurídico. Outra experiência, né? Que, bom, devia ser uma inspiração. Bom, eu vou fazer uma pausa aqui para chamar o Momento Pedaçudo, que é o momento que a gente fala um pouco sobre um recado importante para os nossos ouvintes. Então, vou te convidar
para usar a câmera com esse objetivo. Enquanto eu vou aqui me deliciar com os pedaços de Ben Jerry's, porque eu acho que todas as vezes que a gente está conversando sobre os temas que a gente traz aqui no Pod, tem uma quebra ali para a gente oxigenar um pouco o nosso assunto, é importante. E ainda mais falar sobre um tema como esse, né, que a gente precisa sempre de uma pausa e de recalcular as rotas aqui, acho que é importante, então vou chamar o Momento Pedaçudo. O microfone é seu. Camila, eu acho que o Momento Pedaçudo é importante para a gente ver de que forma que a gente vai digerir essa dificuldade que é o exercício da liberdade dos direitos sexuais e reprodutivos numa sociedade democrática e plural. E para digerir, eu acho que o que a gente tem que pensar é que não se questiona se o aborto é bom, se eu gosto, se você gosta, quem gosta, se os nossos assinantes, espectadores gostam. Eu acho que é um exercício de alteridade, é um exercício de respeito à decisão da pessoa que mais tem responsabilidade e vai conviver com as consequências, tanto de se fazer quanto de não fazer o aborto. Então, não se trata do que eu acho que é correto para mim, mas de eu respeitar a vontade e o direito de quem tem o dever de se manifestar sobre ele. Então, eu acho que é colocar essa discussão no lugar certo, num lugar de respeito e de empoderamento das pessoas que passam por esse processo. Obrigada, Priscila. Eu gosto muito dessa construção. Eu gosto muito mesmo. Me chama muita atenção. Quando eu estudei Direitos Humanos, em uma das aulas, meu professor fez uma provocação que foi muito pertinente. Ele falou, gente, não me importa. Não importa se você é esquerda, direita, se você é católico ou um bandista. Não me importa qual é o seu cerne. O que importa é que, se você não vê nada de errado com uma pessoa tomar 80 tiros por nada, tem alguma coisa de errado com você. Então, essa provocação de sempre olhar o outro para além dos seus vieses, para mim, é quase uma força motriz. Então, eu bato muito fortemente nessa tecla, com constância. A gente não está falando que você vai abortar, que a sua esposa vai abortar, que o seu filho vai abortar, a gente não está falando de você. A gente está falando de outra pessoa que está numa situação de vulnerabilidade e que vai ter um impacto na vida que não é em um dia, é o resto da vida. E se a gente não pode tomar uma ação, uma atitude em um momento, ela pode se repetir. A gente teve o caso da menina recentemente, acho que foi ano passado, que 2 vezes passou pela mesma situação. Então, é sobre esse pensamento, é pensar no outro. Acho que isso devia ser um carro-chefe, né? Sim. Eu acho que é inspiração para a gente progredir como sociedade, a gente sair dos nossos mundos de valores e pensar que pode ser diferente para uma pessoa. Eu tenho um amigo super progressista, só que ele é espírita e ele é contra, mas ele não é contra que outras pessoas exerçam o direito de dispor e de se decidir, de se autorregular. Então, eu acho que é pensar no outro, nas dificuldades do outro, que a gente progride como sociedade e fortalece a nossa caminhada por um mundo mais igual e que proteja os direitos das nossas mulheres, das nossas meninas, da nossa sociedade. Incrível. É bem por aí. Gosto. Gosto dessa construção. Ô, Priscila, eu quero te trazer uma outra pergunta. Assim, se não me engano, foi em 2019 que começou a pular aqui nas redes sociais a coreografia do Estuprador é Você, que começou nos movimentos feministas no Chile e que eu acho, assim, um espetáculo de voz pública, trazendo uma mensagem, assim, de muita coragem. Essas mulheres foram muito corajosas. E veio um movimento social muito forte. Daqui do Brasil, a gente acompanha ainda toda essa movimentação, mas eu não sei, eu tô te trazendo essa pergunta por causa da sua experiência no CLADEM. Eu queria que você comentasse com a gente, por favor, qual que é a diferença de abertura desse assunto nos outros países da América Latina versus o Brasil. Eu vejo que quando essas mulheres se manifestam na Argentina, no Chile, no México, na Colômbia, eu vejo que é um barulho
não sei, mais sincronizado, mais uniformizado e que alcança mais lugares do que aqui no Brasil. Eu acho que agora, enquanto a gente está falando aqui neste momento, os movimentos feministas estão mais aquecidos, porque essa lei esse projeto foi muito taxativo, mas até então eu não tinha visto um movimento relacionado ao aborto tão forte aqui no Brasil, igual eu estava acompanhando nos outros países. Você pode comentar um pouco com a gente essa diferença? Eu achei que uma diferença que eu percebi é que saiu de núcleos, de guetos. As pessoas discutiam muito num ambiente feminista, clássico, e advogadas, mas já habituadas à pauta feminista. E esse tema ganhou de uma forma tão avassaladora a mídia, jornalista, comunicador, influencer, que bateu na porta das pessoas, até políticos, até do poder legislativo, para se sensibilizar que não é uma pauta feminista, é uma pauta da sociedade. E eu acho que esse convencimento ficou mais, entre aspas, fácil pelo fato das penas, da discrepância das penas que vinham no projeto, penalizando mais a vítima do que o próprio agressor. Mas, na verdade, eu acho que é um caminho, um cavalo de Troia para a gente poder povoar mais o conhecimento, a opinião pública em torno da pauta que ainda é reduzida, que a gente ainda está fazendo pequeno, sabe, dentro de casa. Eu acho que a gente está amadurecendo, a gente cresceu muito, com essa discussão, mas eu não vejo essa articulação continuar a partir da discussão do projeto, né? O projeto de lei foi retirado, mas a gente não pode perder força, a gente não pode perder esse impulso que a gente conseguiu, porque a gente precisa aumentar, a gente precisa ganhar território para conquistar e deixar de punir as meninas que fazem aborto clandestinamente e acabam falecendo nas macas mais precárias do Brasil. Então, eu acho que é trazer esse sofrimento mais para a luz do dia, para a gente não ficar discutindo o aborto como exceção, como hipótese só na exceção do que a legislação penal permite. É difícil, porque eu sei que a gente tem um contexto político ainda conservador no Congresso, mas a gente tem que tentar cultivar a discussão pelos direitos humanos, e que os direitos humanos não são de direita nem de esquerda, e que os direitos humanos são para toda a sociedade, e que eles podem, de fato, fazer uma diferença para reduzir a quantidade de morte materna e infantil em decorrência de gravidez indesejada. Priscila, você tocou num ponto muito importante, que é e agora, né? Então, a PL foi retirada, depois de todo esse barulho, conseguimos, foi retirada, mas a gente tem memória curta. Depois da PL do aborto já veio a discussão da liberação da maconha, agora veio a questão da alimentação para a população de rua. E assim a gente vai colecionando assuntos que são polêmicos, que fazem as redes bombarem, que fazem os influencers, as vozes, os coletivos se inflarem. Só que como funciona a continuidade desses temas? Isso é importantíssimo, porque quando a gente falou, igual eu dei um exemplo agora, de anos atrás que eu vi uma reportagem de um tema que ainda é polêmico hoje, que causa o mesmo espanto hoje e que foi silenciado, mas daqui a pouco vai voltar com a mesma força, porque são índices de preocupação que não são resolvidos e a gente se mantém dessa forma. A gente falou aqui da força da voz pública para a gente levantar, para a gente, de certa forma, barrar a continuidade desses assuntos. Mas como a gente pode fazer? Quais são as ferramentas que esses coletivos podem se debruçar, sobre as quais eles podem se debruçar
para fazer com que esse assunto continue vivo. Não é que eu quero continuar discutindo, não é que eu quero continuar brigando. Eu quero ver o assunto minimamente resolvido de uma maneira sã, em uma discussão clara, não assim, da noite pro dia, né? Geralmente, assim, um feriado nacional, tá todo mundo lá, quando a gente acorda, nossa, teve uma votação incrível. Não é que eu queira continuar na discussão, continuar brigando, porque a gente tem que escolher os nossos difíceis também, né? Isso cansa, isso dói. Mas, poxa, minimamente a gente saber onde a gente pode, em quais ferramentas a gente pode se debruçar para que essas discussões sejam levadas até o final, até uma resolução, até uma discussão propriamente dita, e não numa votação durante a madrugada no feriado nacional que a gente acorda com uma bela surpresa. Olha, decidiram por você. Não é assim. É ter, de fato, uma comissão que trabalhe, que tenha equidade nas vozes, no teor, na qualidade, na experiência de quem está falando sobre aquilo. Onde a gente pode se debruçar para que esses assuntos não sejam só uma coleção de escândalos e sem resolução nenhuma? Nossa, é interessante, porque é difícil a gente pensar. É o desafio que você coloca da eterna vigilância, né? A gente não pode descansar nem quando a gente conseguir uma decisão final do STF numa DPF que ainda está em discussão, chamada para descriminalização do aborto. Então, acho que a maior esperança que a gente tem nesse segmento é que seja julgada a DPF, não me lembro o nome, o número, mas que estava com a ministra Rosa Weber, sobre pedindo de fato que todas as disposições do Código Penal sobre aborto fossem excluídas, que não se pudesse mais aplicar o crime de aborto em nenhuma ocasião. Essa discussão ainda está no STF e a gente tinha a expectativa de que ela fosse ser julgada favorável à descriminalização do aborto, porque estava muito bem construída, a sociedade civil participou, a gente participou das audiências públicas, o Conselho Federal de Psicologia fez uma sustentação maravilhosa, e é um tema muito transversal, né? É isso que eu acho que é super interessante. Uhum. Tem direito, tem bioética, tem neonatologia, toda a ciência respaldando o direito de prevalência da vontade da mulher. Mas o que você nos coloca, assim, a gente acha que está indo por um bom caminho em algum assunto e aí a gente acorda e tem o PL criminalizando ainda mais a vítima. Hoje eu fiquei feliz que quando eu estava vindo, a gente viu uma decisão de um outro tema sobre escolas cívico-militares e a Procuradoria da União dando um parecer contrário às escolas cívico-militares, dizendo que militar não tem qualificação para ser gestor de escola pública e que o sistema escolar tem que seguir o sistema único de ensino, o sistema federal, né? Que a gente não se pode criar um sistema estadual com outras bases. Então, essa eterna vigilância cobra caro, cobra nossos esforços, nosso pensamento, nossa concentração, nosso poder de trabalho, energia, nossa saúde mental. Então eu acho muito fundamental que a gente tenha pilares de observadores que cuidam de temas específicos, né? Tema de violência, a gente tem o Núcleo de Estudo da Violência, tem a Conectas, tem parceiros importantes da advocacia, tem a própria OAB, associações de advogados, que a gente é movimentado para que o Estado de Direito se fortaleça e que as liberdades e nosso Estado democrático de Direito vigorem. Então, é para isso que as instituições servem, né? Para fortalecer, para a gente não ser pego de surpresa numa mudança tão prejudicial e tão deletéria para a nossa sociedade. Acho que a gente tem que servir meio que de anteparo para que a gente possa caminhar para frente. Em tantas carências que a gente ainda tem que cuidar do que a gente já conseguiu a tanto esforço. Nossa, é um trabalho árduo e eterno, né? Eterno. Eterno. Priscila, e aí a gente falou
muito sobre o Estado e a gente falou muito sobre direitos humanos. E aí, indo um pouco além, além da questão da APL específica que a gente está discutindo aqui, queria te ouvir um pouco sobre essa construção, gente. Como pode o Estado determinar uma vez após a outra o quanto nós podemos ser humanos? Não é nem o quanto de direitos humanos nós temos, mas é o quanto nós podemos ser. Né? É só ser. A gente não pode mais decidir o que a gente fala, com o que a gente consome, nem para quem a gente doa, fazendo aportes sobre essa lei, essa proposta da alimentação que a gente conversou agora. Como que você vê isso? É muito curioso, né, a gente pensar num projeto de lei que a gente também não pode dormir sossegada aqui em São Paulo. É um projeto de lei que limita as doações para as pessoas em situação de rua, criando um monte de licenças, autorizações, permissões, quando a gente está exercendo, a pessoa que doa está exercendo o máximo da caridade, o máximo da alteridade ao doar um alimento para uma pessoa que está precisando. Você limitar isso, né? Por que o Estado vai limitar uma relação que se dá no âmbito individual? Se eu quero doar um alimento e a pessoa quer receber, onde que o Estado, qual o papel do Estado na gerência, né, na gestão dessa atividade? Então a gente se posicionou bastante veementemente contra essa SPL, porque o Estado não pode interferir nas relações privadas, nas relações que são estabelecidas entre um doador e uma pessoa que recebe, primeiro, que é uma relação de bondade, de exercício de caridade, e segundo, que não é papel do Estado gerir relações humanas, gerir como que a gente se organiza individualmente. Então, a gente tem que pensar melhor para que serve o Estado e quais as ferramentas que ele deve possuir, dispor para exercer esse mandato. Mas, de fato, numa relação individual, ele tem que ficar bastante ausente se não for para ajudar, né? Ouvindo você responder isso, me passa pela cabeça a situação no Rio Grande do Sul. É de uma soberba tão grande você proibir que as pessoas pratiquem doações voluntariamente entre si. É de uma soberba tão grande porque você está partindo do princípio que você nunca vai precisar. Que você, na perfeição do estado onde você está, nunca vai precisar que alguma outra pessoa te olhe e fale, puxa, eu vou te ajudar, por livre e espontânea vontade. É de uma soberba tão grande. Imagina se a gente vive essa realidade onde doações são criminosas. E a gente vive uma realidade como o Rio Grande do Sul viveu há bem pouco tempo. Qual seria a saída para isso? Que dependeu de tanta doação, exato, né? Exato. Depende até hoje. Um estado inteiro. Então, não é aquilo, né? Mais uma vez, são decisões pontuais contraproducentes que não pensam no desenvolvimento coletivo, tampouco futuro. Né? Eu, pelo menos, vejo dessa forma. Eu acho que falta tanto conhecimento, falta tanta conscientização. E não é nem conhecimento, tá? É visão coletiva, altruísmo mesmo. Acho que falta aí. Mas é aquilo, né? E aí, já emendando com esse comentário, queria te fazer uma pergunta daquelas que não tem resposta. Muitas vezes, quando eu vou nos lugares, as pessoas falam assim, Camila, você falar, olha, gente, às vezes eu vou trazer mais provocações do que respostas. Mas são boas, porque as pessoas começam a pensar. O quanto falta para a gente poder tomar decisões por nós mesmas. Nós, mulheres, tomarmos decisões por nós mesmas. Nós somos a maioria desse país. Nós somos a maioria das famílias desse país. Nós sustentamos as maiorias de todas as famílias desse país. E a gente não toma decisão nenhuma. A gente não está à frente do poder, a gente não está à frente das finanças, a gente não está à frente de quase nada. O que falta para a gente conseguir virar essa chave? Eu acho engraçado quando eu fui refletir qual é a importância do movimento sufragista. Por que é importante a mulher votar, né?
porque quando ela vota, ela é vista pelo poder, pelos poderes constituídos, pelos dirigentes, porque a demanda da mulher ela tem que ser ouvida para conseguir eleger, para as pessoas se elegerem candidatos. Então, isso lá atrás, a gente começou a votar, não tão atrás, no Brasil, na década de 40, 50, mas a gente não consegue ser diferente se a gente pensar como os homens. Então, a coisa que me deixa muito triste são as mulheres que não identificam, não veem as dificuldades, que não veem as peculiaridades da demanda das mulheres, né? As mulheres passam por menopausa, e aí eu vi uma vez uma escritora falando que se os homens passassem por menopausa ia ter feriado, ia ter coffee break da menopausa, ia ter várias atividades, o Dia Internacional. Os problemas das mulheres não são vistos pelos homens, e as mulheres elas têm que continuar insistindo para que as nossas questões sejam respeitadas e que, como a gente estava conversando no começo, para que nenhum homem decida sobre os nossos corpos, né? Para que nenhum poder legislativo legisle sobre os nossos direitos, né? As nossas liberdades. Então, partilhar dessa indignação, da possibilidade da gente poder conviver sem violência, né? Como é difícil ter filhas mulheres nessa sociedade, que elas possam transitar com liberdade por aplicativo, por carro por aplicativo, por transporte público, que a gente tenha essas mesmas possibilidades, sem se exigir mais recato, mais de uma mulher do que seja exigir de um menino, não se exija mais atributos, o atributo da beleza, o atributo do que se aproxima de um padrão, do padrão, né, idealizado. De dar conta de tudo, de ser multitarefas, de ser bem-sucedida, mas também com a casa limpa e o filho com o uniforme organizado. Acho que a gente tem que ter mais serenidade com os desafios das mulheres e que a gente possa se unir mais e apoiar as mulheres que estão do lado dos direitos das mulheres. Eu acho que a gente andou, mas é o que você falou, né? A gente não pode descuidar do que a gente já conseguiu para que daqui a 5 anos a gente não reassista o episódio e perceba que nada foi feito. Nada mudou. Nossa, é isso. Lembra no começo que eu falei? Já salva aqui, põe um reminder, daqui a 5 anos a gente vai rever. E aí a gente vai ter essa conversa para ver se alguma coisa mudou. Eu espero que sim. Eu espero de verdade que sim. É uma construção que, assim, você vê que muitos dos assuntos que a gente trata aqui no Pod estão pautados em cima disso, no sistema patriarcal, nesse sistema que a gente vive que nos difere por pura questão de gênero. É incrível, a gente já falou aqui sobre mercado, sobre corporativismo, sobre relacionamento, sobre autoestima, sobre padrão, sobre corpo, sobre finanças. Todos esses assuntos estão fortemente pautados por patriarcado. Se a gente ainda dá o segundo passo, que na verdade eu acho que é o primeiro, racismo primeiro, está pautado na nossa diferenciação de cor, e depois ainda vem a de gênero para reforçar essa diferença aí que a gente é colocado dentro da sociedade, infelizmente. Voltaremos daqui a 5 anos. Vamos revisitar essas estatísticas, todas essas legislações e... Oxalá queira, teremos boas surpresas daqui a 5 anos. Vou deixar aqui marcado para mim. Priscila, falta dizer alguma coisa? Ficou alguma coisa não coberta, algo que você queira trazer, que você estava com vontade de falar que a gente precisa, não pode ir para casa sem ouvir? Eu penso que a gente tem que abrir, né? Acho que é o objetivo do podcast, alcançar outros patamares e alcançar outros ouvintes. E a gente tem que ter abertura para conversar sobre isso com os nossos pais, com os nossos familiares, com as pessoas que trabalham com a gente, porque a gente tem que desencaixotar, né? Sair um pouco
do nosso público, das pessoas que têm essa mesma visão, mas que levando isso para outros patamares, acho que a discussão do sofrimento, ela aproxima muito as pessoas. E a gente tentar conquistar o máximo de adesões para que projetos como esse sequer possam habitar uma casa legislativa, uma casa de representantes do povo. Deu muito trabalho correr atrás para que ele não fosse adiante. Então, a gente ampliar essa conversa, tirar do aspecto moral, do aspecto religioso, e a gente pensar nas vidas que estão por trás de cada dessas alterações legislativas que passam pela nossa imprensa, pela nossa mídia. Acho que é isso. Excelente. Bom, microfones abertos aqui, a gente registrou e a gente vai acompanhar, porque é isso que falta, né? Precisa mesmo a gente poder ter abertura para falar dentro de casa, a gente ter uma nova conscientização, a gente poder ter uma nova educação, a gente poder entender que é sobre o outro, não é sobre apenas nós mesmos, e a gente respeitar quem é que está lá trabalhando arduamente para, de alguma forma, proteger minimamente ainda o bem-estar de todos nós, né? Porque se não andou, é porque alguém foi lá e fez parar. E a gente precisa respeitar o trabalho dessas pessoas, valorizando e mantendo ativo o que elas têm feito. Bom, Priscila, eu vou puxar o encerramento aqui, trazendo o momento Luther King, que é quando a gente divide um sonho, aqui eu e os nossos convidados. Desse momento já saiu tudo. Já saiu sonhos mirabolantes, sonhos utópicos e sonhos super concisos e racionais. Eu não sei se eu sou sempre aquelas, nesse rolê, nesse momento, eu sou aquela que, não sei, eu sempre tenho o devaneio de achar que o meu sonho é super possível, mas na hora que eu vou me reescutar, eu falo, não é tão alcançável assim, não. Eu gostaria que as pessoas pudessem respeitar a decisão das outras, de acordo com aquilo que elas julgam que seja melhor para elas. É simples, né? É tão simples. Quando a gente põe em palavras assim, eu poder falar, eu sou dona do meu corpo, eu decido por mim, eu tomo as minhas decisões com responsabilidade, eu arco por elas, e eu ter o apoio de quem me cerca para eu seguir em frente com aquilo que eu decidi, é tão simples. É tão simples. Não precisa de curso para isso. Mas as pessoas não conseguem ainda. Então, meu sonho, para esse momento, é um sonho simples, mas distante. E você, o que você pensa? Nossa, que difícil. Porque meu sonho é que... Pode ser distante? Pode ser. Distante, assim, muito distante. É que as mulheres e as meninas possam viver em segurança numa sociedade. Porque eu acho que quando se pratica violência contra a mulher, é a reafirmação de que a sociedade deu errado pelo poder masculino mal exercido e de uma violência mal encaminhada na sociedade. Acho que as mulheres não podem pagar pelas frustrações, pelas violências que existem na sociedade. Acho que uma vida uma vida sem violência é o meu sonho, de verdade. Eu também gostaria, compartilho. Priscila, é isso. Vou te convidar para deixar as redes sociais, deixa o @ do Cladem, para as pessoas poderem acessar e conhecer o trabalho desse grupo, que é bastante impactante, gente. Acessem, vocês vão gostar. Compartilha com a gente, por favor. A rede do nosso Cladem é Cladem Brasil. Eu também, como vice-presidente da Comissão de Direitos Humanos, tenho a rede social que é CDH OAB SP, que é a Comissão de Direitos Humanos da OAB, e a minha rede social é Beltrame Priscila. Ótimo. Muito obrigada mais uma vez por ter vindo. Me sinto honrada. Obrigada pelo seu tempo. Obrigada por trazer aqui tanto conhecimento e tantos inputs necessários para mim, para nossa audiência. Estou muito contente. E volte sempre que precisar, sempre que quiser. Daqui a 5 anos a gente já tem um compromisso. Verdade. Que a gente já deixou aqui. Verdade. Obrigada, Priscila. Eu que agradeço. Obrigada, Camila. Temos um programa, gente. Até a semana que vem.